Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Seristocast. E no podcast de hoje, finalmente estamos aqui para comentar a épica Game of Thrones. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio. E quando você joga o jogo dos tronos, ou você vence, ou morre, não há meio termo. Eu sou o Osmio, e um homem sem amigos é um homem sem poder. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Antes, meu caro Franço, de comentarmos sobre a Guerra dos Tronos, Game of Thrones, lembrarmos essa grande série, iremos partir para a nossa sessão de e-mails e aqui comentaremos sobre o nosso último programa, que foi sobre as pérolas dos streamings com a Ana lá do Unicorn Baby. Exatamente. Então, a gente pegou uma lista do site Notícias da TV com 5 pérolas escondidas nos streamings. E a gente vai julgar essa lista, falando se são pérolas mesmo ou se são coisas ruins. Exato. Então vamos lá, tá disponível em Notícias da TV, caso queira acompanhar a lista. Primeira série já não poderia concordar mais, Ted Lasso, da Apple TV Plus. Eu não sou tão fã de Ted Lasso, mas reconheço que a série tem um apelo. E fique bem claro que ele não assistiu nenhum episódio inteiro. Que mentira! Você me fez assistir um episódio inteiro, sim. Não foi o episódio inteiro. Olha que pessoa mentirosa. Porque tá na Apple TV lá, eu assisti Ted Lasso metade do primeiro episódio. Olha que absurdo. É bem isso. Não. Público, fique bem claro isso, tá? Então, Ted Lasso, muito boa, amo demais. Sempre amei, tem vídeo lá no Série Estou falando sobre a segunda temporada. A segunda da lista é a minissérie disponível na HBO Max, que ela passou originalmente lá na BBC em London, que é It's a Sin, que conta sobre jovens lidando com a AIDS durante a década de 80, né? Então foca muito na comunidade LGBTQ, etc. Eu assisti o primeiro episódio, gostei, mas também nunca continuei. A HBO é conhecida por ter excelentes minisséries. Então isso aqui, mas muita gente gostou, sei que muita gente é fã dessa série aqui, então pode ser uma pérola. A outra é a comédia do Star Plus, Reservation Dogs, que conta sobre são pessoas normalmente de descendência indígena lá dos Estados Unidos, e é uma série de comédia, etc. Nunca assisti, mas sei que é criada pelo Taika Waititi, é uma das 1000 séries que ele faz, além de... Sabe quem tá nessa série? Etc. Quem? O índio do Westworld, tá? Em Reservation Dogs. O Akita? O Akita, isso. Ele tá lá. Eu não sei tá no elenco da série. Mas lembrei. Inclusive, ele apareceu, né, em Westworld nos últimos episódios. Exatamente. O homem tá lá no Sublime, Mundo Além. E a outra pérola é uma pessoa comprou, né, o Taika Waititi aqui nessa lista, que é What We Do in the Shadows. Aí é complicado. Assim, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu não gosto. Se falasse, nossas bandeiras são a morte, a série dele do Barba Negra, você poderia pensar, muita gente elogia, né? Mas What We Do in the Shadows... Muita gente elogia também, né? Também. Taika Waititi é uma pessoa que sempre agrada alguém. Alguém vai ser agradado. Tipo Thor, que não foi o meu caso. Mas, eu acho que só ele se agradou. Aí a última é Dixon, do Apple TV Plus, que é protagonizada pela nossa querida Kate Bishop, do Gavião Arqueiro, a Hailee Steinfeld. E é um romance queer dentro de uma autora de poemas, etc. Tá lá na Apple TV Plus e já acabou. Tem 3 temporadas já finalizadas. Quando a série já termina, é bom que te dá até um ânimo pra assistir. Tem um final aí completo. Então são pérolas mesmo escondidas, não são tão famosas. Acho que Ted Lasso é a mais famosa aqui, né? Dessas listas. Então aí, ó. Sim, os fãs da menina, da Hailee Steinfeld, devem ter assistido. Será? Assistiram. Os fãs sempre assistem. Talvez, né? Mas tá aí 5 séries pra você ver. São séries que receberam boas críticas, no geral. Se você também conhecer séries que você acha muito, muito boas, mas sente que só você assiste, tipo o Franço na vida inteira dele, porque ele assiste cada coisa que é mística, praticamente, deixe o seu comentário. Você pode mandar pra gente um comentário na nossa DM do Instagram, no nosso Twitter, no YouTube, se você está ouvindo no YouTube, ou no nosso e-mail, seriosto@gmail.com. Todas as redes são Seriosto e estarão aqui na descrição. E podemos comentar, quem sabe, sobre as séries que você recomendar pra gente. Exato. Pelo menos assistir, dar uma chance, né? Exatamente. E a gente tava falando de pérolas escondidas, mas agora a gente vai passar pra ela. O maior fenômeno que a televisão já viu. A série que marcou uma geração, Game of Thrones. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui, juntos de Showdown. Dessa vez para comentarmos tudo
acho que não, mas muito, sobre Game of Thrones. Agora que House of the Dragon, a Casa do Dragão, se aproxima cada vez mais. Exato. Estamos aqui para relembrar bons momentos, na verdade, França. E maus também, né? Das 4 primeiras temporadas do sucesso do Game of Thrones, a fase áurea da série, eu diria. Exato. Então é bom explicar que nesse podcast nós comentaremos a temporada 1 a 4, como o França disse, e futuramente teremos uma segunda parte dessa conversa, onde comentaremos a temporada 5 a 8. Aí vai ser com certeza muito mais vai ser reclamação. Pau, né? Exato. Damos muito poder a essa gente do norte. Eles se consideram iguais a nós. Como lidaria com eles? Dobraria suas taxas. E ordenaria que fornecessem 10 mil homens ao exército real. Um exército real? Porque cada lorde comanda o seu próprio exército. É primitivo. Não é melhor que as tribos das montanhas. Precisamos ter um exército permanente de homens leais à coroa, treinados por soldados experientes, em vez de um bando de camponeses que nunca seguraram uma lança na vida. E se os do norte se rebelassem? Acabaria com eles. Dominaria o Winterfell e colocaria alguém leal no reino como guardião do norte. Tio Kevin, talvez. E sua tropa de 10 mil homens do norte lutaria para você ou para o lorde deles? Para mim, sou o rei deles. Acabou de invadir a terra deles. Pediu que matassem os irmãos. Não estou pedindo. O norte não pode ser dominado. Não por estranhos, é muito grande e selvagem. E quando o inverno chegar, os 7 deuses juntos não salvariam você e seu exército real. Um bom rei sabe como poupar sua força. E quando destruir seus inimigos. Então concorda. Os Stark são inimigos. Todos que não são da família são inimigos. Podemos, acho, começar pelo começo? Primeira temporada? Exatamente. Então, nós fomos apresentados a uma família do norte, né? Que irá receber a visita de um rei. Essa família que tem uma caralhada de filho, né? E vai... Muita gente. E vai cada um para um lado aí nessa história toda do reino e de conspiração, de negócio. Dracarys. Vamos primeiramente falar do nosso sentimento quando a gente começou o GOT? Sim. Né? Sentimentos diferentes. Exato. O Osmo começou bem antes do que eu, né? Então fale aí. Sim. Fale você. Então, eu me lembro que o nosso amigo Heredin, que já gravou vários podcasts aqui, ele lia As Crônicas de Gelo e Fogo. Aí eu perguntei pra ele, você acha legal e tudo mais? Ele, nossa, eu gosto muito. Eu lembro que também tinha um outro amigo meu que lia na mesma época. Eu, vamos ver então, né, do que se trata, né? 2 pessoas ao mesmo tempo vendo sobre, deve ser bom. Como eu resolvi assistir, nossa, mas eu me apaixonei. Maratonei uma velocidade que eu assisti o que tinha até a 7ª temporada, e eu li antes do Heredin terminar os livros. E, assim... Pra mim, o começo de GOT foi excelente. Mas o Franz talvez não possa dizer o mesmo. Hoje eu tenho uma outra visão, né, disso, etc. Mas quando eu comecei, vamos lá, a gente estava fazendo uma viagem de ônibus, eu e o Sim. até um lugar. Era da escola, tudo. Era um projeto extra da escola. Exato. Aí a gente tava indo. Aí era assim, era bem longe. Aí ele falou, vamos assistir GOT? Eu falei, primeiramente eu falei, nossa, vai gastar todo o seu dinheiro e sua bateria, né? E sua internet. Porque eu não queria ver, né? Então eu tava jogando todas as desculpas. Aí tudo bem. Aí fomos assistir o primeiro episódio. Dormi no primeiro episódio. Sim, beleza, ele dormiu. Mas eu fui insistente. Quando ele acordou, eu falei, vamos retomar. Até que ele falou, olha, pra mim não dá. Foi pedante. Aí, eu fui a ferro e fogo. Aí eu falei. Aí acho que a gente tentou assistir um pouco mais, mas ainda não deu. Não deu. Aí tudo bem. E é importante comentar que o França ele já sabia que a série existia, porque, como eu fiquei muito hypado por Game of Thrones, nós tínhamos o RPG que a gente jogava, onde várias pessoas eram das casas de Game of Thrones. Então, ele não tinha ideia do que se tratava, mas sabia que existia. Exatamente. Então já sabia, sei lá, dos Targaryen, dos Stark. Acho que até quando apareceu eu falei, os Stark, né? Algo assim. Eu sabia que tinha os lobos e etc. Sim. Aí tudo bem. Aí depois voltei pra casa, assisti e me apaixonei. Tá vendo? Mas eu acho que uma cena... É que eu tava de má vontade. Sim. Convencer o França é difícil. Dracarys.
Mas acho que pode concordar que uma cena... Assim, o episódio é muito bom, a gente vê Targaryen no exílio, casa Stark e tudo mais, chegada do rei, já vi algumas confusões ali se formando. Mas a cena que te prende mesmo, que é o Game of Thrones dessa brincadeira toda, é quando o Bran sobe a torre e vê Cersei e Jaime, no lepo-lepo, né, vamos dizer assim. Irmãos. Exato, aí o Jaime chega, meu Deus, ele nos viu. E a Cersei é desesperada, ele nos viu, Jaime, faça alguma coisa. Ele vira em silêncio, pergunta a idade dele e tudo mais, e fala, as coisas que eu faço por amor. Nossa, e joga. Eu lembro dele falando, the things I do for love. Nossa. E joga o Bran, e o episódio acaba. E você, o quê? Acabou aqui? Nossa, é muito bom. O primeiro episódio do GOT, ele é muito bom, porque ele reúne várias coisas que vão startar a série, né? A gente tem todos os filhos Stark. Acho que tem essa reviravolta do Bran no final, que vai ser muito importante pra trajetória do Bran e pro que acabou sendo o final da série, né? Sim. Que aí depois a gente vai falar no próximo programa. A relação dos Lannisters. E depois a gente ainda tem ali um comecinho que é da treta dos White Walkers, né? Sim. Então, é o prólogo do episódio. Exato. Então é um episódio muito completo. Ele apresenta muita coisa. E nesse episódio, a gente tem a construção do Ned como esse herói, né? Então a gente vê que tem muita gente ali que é conspiratória, que no príncipe final, principalmente, a gente vê o Jaime e a Cersei, né? Num incesto, coisas que a gente não aprova, né? Sim. Com o Jaime. Então a gente é posicionado o Ned como esse grande herói. Então, por isso, ele na primeira temporada não poderia morrer. Ele era um grande protagonista. Ele vai salvar isso, né? Então a gente vê que o rei é um bêbado, não faz nada. Isso durante a primeira temporada, né? Tá um pouco mais do primeiro episódio. Sim. Então, o caminho natural é a gente pensar, o Ned vai ascender ao trono, né? Exato. Isso chega quase a acontecer porque nós vemos ali, então, que o conselheiro anterior, a mão do rei, que era o Jon Arryn, que foi meio que o tutor dele, do Robert Baratheon, morreu sob circunstâncias misteriosas. E o que faz o Ned aceitar o convite do rei para ser o novo conselheiro é que a irmã da esposa dele, a Lysa Arryn, manda uma carta e fala, olha, quem matou meu marido, que era o conselheiro, foram os Lannisters. Aí o Ned fala, não vai ficar assim, não vai ficar barato. E aí que a merda começa de verdade, porque ele aceita o convite e começa a investigar por que silenciaram o Jon Arryn. Exato, então a gente vai ter essa investigação na primeira temporada, já tem esse mistério, né? Sim. Pra ir levando a gente nesse meio tempo, a gente descobre que os filhos do Robert, na verdade, são filhos da Cersei com o Jaime, né? E que ele vai falar, o Ned faz praticamente uma questão ali de genética, né? Pô, pra ver em prova. É que algo de errado não está certo aqui nesses filhos, né? Sim. Aí a gente conhece Porto Real, que aí quando a gente conhece Porto Real era bom. Dracarys. E a primeira temporada ela é bem low budget, né? Ela é. Então, aquelas perucas safadas, aqueles closes fechados na cidade. São cenários, assim, bem menores, né, que a gente vê. O que até proporcionou coisas bem melhores em relação a diálogos, né? Porque os D&D, né, de GOT, eles lembrando que eles não tinham nenhuma experiência fazendo série desse tamanho, principalmente, antes disso. Eu acho que só um dos D tinha participado de um filme, se eu não estou enganado, mas posso ter me confundido. Mas eles não tinham uma grande, né, experiência. Então eles chegaram aqui, não souberam muito lidar com o orçamento, então precisaram encher com várias cenas de diálogos, que são cenas de diálogos muito boas. Né? Na maior parte dos tempos. A Cersei com o Robert aprofundou uma coisa que nos livros não tem. Uma coisa que não existia. Nos livros, primeiro que a Cersei só vai ganhar ponto de vista muito pra frente. Exato. Segundo que o desenvolvimento do Robert é só um rei fanfarrão que ficou amargurado e acabou a vida do cara. Então, essas ações que a série faz eram geniais. Inclusive, sobre isso, é importante a gente começar aqui. Game of Thrones, hoje em dia, é muito conhecido também pelas batalhas, né? Sim. A Batalha dos Bastardos, a grande coisa. Mas a primeira temporada não tem batalha. Tem lutas, por exemplo, o Khal Drogo lutando contra aqueles escravos no deserto, ou Patrulha da Noite, Lannisters, Starks, os soldados. Mas o próprio Martin fugia das batalhas. E tinha a briga de rua, né? Ali. Tinha briga de rua. Até quando a gente acha que vai ter uma batalha, que é quando o Tyrion se encontra com o Tywin, né? Depois que ele é julgado e foge. Inclusive, que cena, que diálogo. Você pensava, vai ter uma batalha? Não. O Tyrion leva uma pancada, desmaia e acorda com a batalha vencida. É o artifício mais safado, né? De você fugir de uma batalha, você ali apagar um dos personagens, depois você só vê o que acontece, né? E o próprio núcleo do que a gente vai falar do... Ai, merda, esqueci o nome dele, qual que é?
Ah, é o Rei do Norte. O Rei do Norte. O Robb Stark. Robb Stark. Eu ia falar Robert Stark. Mas Pô, o Robb Stark é frustrante até algumas vezes, cara. Porque ele participou de quantas batalhas, não mostra uma batalha do Robb Stark. Ele mostra só o após. Ele captura o Jaime. Não mostra a captura do Jaime. Não mostra. Então a gente tem só suposições porque eles não tinham orçamento, né? Mas mesmo assim, a série... Por isso, a série começou sendo conhecida, né? Com essas tramas políticas e com principalmente o que a gente era ver, que é as pessoas sofrendo, né? Sansa, Arya, etc. E eu acho que a grande questão, que é a primeira temporada todo mundo lembra, que não tem como, porque é a subversão máxima de uma história, que é a morte do Ned, no 9º episódio da temporada. Exatamente, porque é bom a gente até relembrar, eu acho. Ned descobriu, né? Os filhos da Cersei são bastardos. O rei sabe para caçar, então. E começa a conspiração de verdade. E o Ned, muito inteligente, primeiro ele tava aliado a quem? Lord Baelish, Mindinho. O Mindinho falou na primeira cena que eles se encontraram praticamente: se eu precisar te trair, eu vou te trair. E o Ned não, mas o Mindinho é Deus, os deuses no céu e o Mindinho na terra. O Mindinho everywhere. E começou. Aí, ok, então... Se os filhos são bastardos, o trono é do irmão do rei, o irmão do meio, né? Nisso chega o Renly, o irmão mais novo, e fala: olha, cola comigo, tá tudo bem. O Ned não. O Mindinho vem e fala: vamos fazer alguma coisa. Mas pro Stannis, que é o outro irmão, não vou dar. O Ned não. Ele chega na Cersei e fala: minha querida, você pega seus filhos e fuja, porque quando o rei voltar, você vai ver. E a Cersei fala: você me aguarde, né? Ou seja, vendo com os olhos de hoje, o Martin, e o roteiro traduziu isso, deu várias pistas que o Ned estava entrando em uma friada. Mas a gente mesmo assim comprou todas essas pistas, a gente tomou. Ele é o protagonista, ele não vai morrer, ele vai se dar bem. Ele já tinha sido salvo pelo Gongo quando o Jaime tenta matar ele, o Jaime até foge depois. Tá garantido pro Ned. E mesmo assim, a gente, tendo visto tudo isso, não notou o que ia acontecer. Exato, ele acreditou ali numa... Ele foi muito inocente, né? Foi burro, vai? Exato, foi burro, né? Uma inocência de burrice mesmo, porque ele quis acreditar que talvez salvasse os filhos da Cersei. Foi todo um... Ned Stark. Aí morreu, né? Morreu. E lembrando que isso tudo é dos livros, né? Mas a gente tá falando aqui na série porque eu gostaria de estar, sei lá, no Twitter, no dia que sair esse episódio. Sim. Porque eu não sei se as pessoas na época a maior parte do público nessa época já tinha esse spoiler. Ou já tinha Twitter. Não, já tinha. Isso eu já tinha. Não, mas os leitores, como eles sabiam o que acontecia, eles filmavam as pessoas assistindo. Isso ficou mais icônico no futuro, né? Mas já tinha essas coisas na época. Exato. Então, assim, mas eu queria saber se o público geral já tinha uma ideia. Porque nas últimas temporadas as pessoas meio que já sabiam pra onde ia, né? Ficou previsível. Mas nesse começo. Livros, né? Mas nesse começo, as pessoas talvez ainda não soubessem que é baseado em um livro, etc. Se quando elas chegaram nisso, elas ficaram chocadas. Porque eu fiquei. Sim. Daqui a pouco eu já falar de outros plot twists que eu já sabia, né? Spoilers e etc. Mas nesse caso, é muito legal, né? A grande verdade é... O Ned, assim que o Robert morre, Robert apareceu morto. O Rhaegar até falou: olha, eu tenho 100 homens aqui. Ele devia ter deixado o broche assim, do lado da mesa, falado: gente, muito legal, muito bacana, mas eu tô indo pra Winterfell. Quem sentar no trono, manda uma carta pra mim que eu dou parabéns. 10 na pata do cavalo e tchau. Nos livros ele até tenta mandar as filhas na frente. Mas ele quis pagar de bom moço e vacilou. Vacilou, né? E morreu. Dracarys. Aí a gente tem o 10º episódio. Normalmente os episódios de GOT eles têm essa tendência de o 9º ser explosivo e o 10º ser as repercussões, né? De tudo que aconteceu. Eu acho justo, né? E nesse 10º, daqui a pouco a gente fala sobre a Daenerys, que é todo um núcleo à parte, né? Mas sim. Aqui a gente tem as consequências disso, a gente vendo o que vai causar pra Sansa no futuro, que é uma das minhas personagens preferidas. Eu acho que as últimas temporadas não fazem jus, né? A Sansa. Mas esse começo, né? É muito pesado, né? Ela tendo que ver a cabeça do pai dela. A Arya fugindo. Arya fugindo, depois a morte lá do Ciri Forel, porque depois, além do Ned, tem o baita de um massacre, né, também. Pô, até a Septã morre. Até a Septã, né, a pobre da Septã. Ela era bem exigente, mas ela não merecia aquilo. Isso é verdade. E todas essas... A casa Stark depois quebrada, o Robb, né? descobrindo isso, e ele sendo coroado o Rei do Norte, né, sim. E etc. Dracarys.
Mas a gente pode comentar, então, acho que brevemente, antes de Daenerys, Jon Snow, né? Que é aquele núcleo meio místico. Toda uma coisa paralela. Exato, porque Jon foi pra patrulha, né? Ele era supostamente bastardo do Ned Stark. E, olha, eu não vou abrir mão de tudo que eu tenho. Foi com o Tyrion pra muralha, depois o Tyrion vai embora. Mas aí a grande coisa do Jon Snow era que o tio dele, Uncle Benjen, havia sumido pra lá do muro. Ele queria ir atrás do tio, também queria ir pro sul quando sabe da prisão do pai, era aquela coisa toda. Eu acho que o que resume muito bem o núcleo do Jon é a frase do mestre Aemon, que é: o dever é a morte do amor, né? Ele escolhendo então a patrulha e depois seguindo com a patrulha pra lá do muro, quando o Lorde Comandante Mormont escolhe ir investigar, né? Mas ele escolhendo o juramento que ele fez em vez da família. Corretamente. E nesse primeiro episódio a gente também tem, né? Acho não no primeiro, acho que no segundo. Que é o que gerou depois todas as coisas de Jon Snow, que é o Ned falando: quando eu voltar, eu falo pra você sobre a Sorish. É no segundo, quando eles se separam na estrada. Que é sempre quando a pessoa vai embora e fala que vai revelar, é porque não vai, né? E revelar uma coisa grande, né? Que era o grande mistério. Nem o Robert, assim, obviamente o Robert não sabia, mas ninguém além do Ned sabia. Então, é bem interessante, né? Sim. Mas, obviamente, eu sempre achei o Jon um saco. Mas daqui a pouco a gente aprofunda mais as outras temporadas. Eu acho que é um personagem que, apesar de ter muita exposição, eu acho que a maneira que trabalharam dele não era tão interessante. Nos livros, por exemplo, lá pro 5º livro, né? Que é a Dança dos Dragões, os capítulos dele estão entre os meus favoritos. Quando ele toma as rédeas da patrulha em si. Mas nesse começo era muito: eu não gosto daqui. Fui criado num castelo, seu bando de merda. Eu sou melhor do Padachim. Eu quero ir atrás do meu pai, do meu irmão. Quero ir atrás do meu tio. Era bem isso, né? Nossa, um saco. Pelo menos tinha o Sam, né? Que era o alívio cômico. Coitado do Sam. Do pessoal. Dracarys. Mas e ela? A diva, né, da série. Daenerys Targaryen. Que evolução. A Exato. menina começou como uma donzela, né? Coitada. E terminou como uma Calista de um grande exército. E novamente o Martin subverteu tudo. E é um relacionamento super abusivo, né? O começo, não podemos negar. Sim. Ela abraça aquela merda toda. Mas é complicado. Mas é bem abusivo, né? É um síndrome de Estocolmo, bizarro. Mas beleza. Aí o Khal Drogo morre e tudo. Aí lá no 10º episódio, acho que esse spoiler, não sei se eu tinha na época. Não é o Khal Drogo morre. O Khal Drogo vira um vegetal. Que a bruxa, ela fala: olha, eu vou tirar tudo desse cara. A mulher tirou o filho, tirou o exército, tirou a sanidade do cara. A sanidade da Daenerys, inclusive. A mulher fez a vingança dela, né? Ela era muito odiada, dá pra entender, mas ela era bem escrota. Sim. Aí ela fez isso com a pobre Daenerys. Morreu todo mundo. A Daenerys tava perdida, né? No final ela tava meio cagando, né? Porque nos livros ela tava ficando meio louca já. Deixa eu entrar nessa pira e ver o que dá. Nessa pira, né? Literalmente e metaforicamente. Vamos entrar nessa pira de fogo e o que der, deu, né? No final deu certo, né? Que ela já tinha tido um feeling quando ela jogou os ovos no fogo. Ela tem sonhos, né? Etc. Na série ela coloca. Tem. Eu já vi gente, por exemplo, teorizando de que como ela tava grávida e os dragões viram os bebês dela, talvez fosse a gravidez que influenciou ela a jogar os ovos no fogo pra ver se acontecia alguma coisa antes, né? Vai cair. Quando ela não queima a mão. É uma teoria bacana. Mas nos livros dessa cena, quando ela entra com os ovos, a Mirri Mazur, o cavalo e o Drogo, é mais insana porque como ela tava grávida, ela começa a espirrar leite. E ela surge de mamar pros dragões. Isso eu não lembrava. Acho que eu não cheguei. Não, isso é nos livros só. Mas é uma cena icônica. Que é icônico, né? Nossa, essa cena é muito boa. Não, e os dragões não são gratuitos. Tipo, olha, temos dragões. Uma coisa meio Eragon. Olha tudo que o Martin fez ela passar, né? Que aconteceu na vida dela. Ela perdeu o irmão, perdeu tudo que ela conquistou, quase foi assassinada, que enviou até assassinos atrás dela. E quando você acha que tá tudo perdido, tudo muda de novo. E aí a gente fala, não, agora essa mulher vai pra Westeros e vai causar. Isso daqui 5 temporadas. Exato. Ela foi icônica. E é a adaptação mais fiel. Ela e a segunda são muito fiéis. Eu não diria 100%, mas é um nível de fidelidade, assim, surpreendente. Então vamos para a segunda? Vamos. O trono de ferro é meu por direito. Todos que negam isso são meus inimigos.
Todo o reino nega isso, de Dorne até a muralha. Os velhos negam com sua ronqueira e os fetos negam dentro dos úteros das mães. Ninguém quer você como rei. Você nunca quis ter amigos. Um homem sem amigos é um homem sem poder. Pelo amor à mãe que nos deu a luz, darei a você esta noite para repensar. Retire suas bandeiras. Me procure antes do amanhecer. E lhe concederei seu antigo lugar no conselho. E o nomearei o meu herdeiro. Até nascer um filho meu. Caso contrário, eu vou destruí-lo. Olha os campos, irmão. Consegue ver todas as bandeiras? Acha que alguns pedaços de tecido farão de você o rei? Não, mas os homens segurando eles me farão rei. É o que veremos, Rain. Venha ao amanhecer e nós veremos. Reveja seus pecados, Lord Renly. A noite é escura e cheia de terrores. Segunda temporada, o rei está morto e viva um novo rei, né? Joffrey, esse garoto agradável. Todo mundo ama o Joffrey, né? Quando ele morreu foi um luto do caramba. Nossa, todo mundo ficou triste, né? Teve passeata. Teve protesto nas ruas. É o novo governante do trono, mas as coisas não seriam tão fáceis pra ele, né? Que aí começou a verdadeira Guerra dos Tronos. E aí a Guerra dos 5 Reis, a gente pode relembrar quem é cada rei. Isso vai ser importante, acho que pelas próximas 3 temporadas. Do lado dos Lannisters, temos Joffrey com o poder do Tywin, da capital e tudo mais. E o Tyrion vira a mão do rei temporária, enquanto o Tywin luta na guerra. Não muito longe dali, na Ilha de Pedra do Dragão, temos o tio do meio, que segundo o Ned era o herdeiro legítimo. Mas pra mim, na minha visão de hoje, herança é quem consegue manter o trono, essa é a verdade. Que era o Stannis Baratheon, persona não grata, aliada às forças sombrias da Melisandre, a Dama de Vermelho. Exato, que apareceu nessa segunda temporada pra causar, né? Pô, apareceu nessa série inteira pra causar. Série pra causar. Exatamente. Além disso, nós temos mais ao sul, o caçula dos Baratheon, né? Renly, que já tinha aparecido antes, que tinha uma fera lá com o Loras, o Cavaleiro das Rosas, que além de seu poder principal da casa da Baratheon, está ligado à casa Tyrell, casa favorita do Franço. Exato. É minha casa do coração, gente. Acho que... Exato. Nossa, eu tava na chamada com o nome Franço, mas antes eu tava com o Tyrell. Exato. E a minha casa favorita é Baratheon. Deixa aí nos comentários suas casas favoritas. Exato. Além disso, temos esses 3 lutando pelo trono. E os outros 2, né, que compõem esses 5 reis, meio que são aqui, né? Temos o Balon Greyjoy, que era o Lorde das Ilhas de Ferro, mas surgiu a oportunidade. Ele sempre se rebela, então, por que não? E por fim, Robb Stark, que já era rei desde a última temporada. E se configura aí essa guerra agradabilíssima. E nessa segunda temporada, acho que tem um clima, que nem o Osmo sempre fala, que é aquele clima Guerra Fria, né? A maior parte sim. Que é esse negócio que vai esquentando. O que eu pessoalmente acho bem chato. Eu gosto. Né? A segunda temporada não é minha preferida, eu digo claramente. Eu acho que tem momentos muito bons, principalmente pro final da temporada. E talvez ali no comecinho. Mas o meio eu acho um pouco demais, esse clima, eu acho que pesou a mão. Dracarys. Sabe o que eu acho um pouco demais? Diga. Me incomoda, olha que eu gosto da Daenerys, hein? Mas ela é um ótimo personagem. Mas as confusões que arrumam pra ela resolver, algumas vezes são complicadas. E esse núcleo todo de Guerra dos Imortais, inclusive a HBO na época, a Guerra dos 5 Reis, a Daenerys como uma dos reis, rainha, né, no caso, porque o Balon Greyjoy só entra na guerra depois que o Renly morre, tem essa confusão toda. Então, meio que ela também fazia parte da guerra, mesmo estando lá. Mas esse núcleo todo de Casa dos Imortais, Quarth com os Aros Andaxos, o cara do cofre, é tudo muito... Esse problema, ele vem desde o livro, né? Sim. Depois da primeira temporada, o núcleo da Daenerys é meio perdido, né? É porque basicamente virou uma... Não, assim, tem coisas muito boas, mas é, entre aspas, uma... Estamos enrolando até que a gente possa soltar ela em Westeros? Essa é a verdade? Porque, que nem eu falei no final ali da primeira temporada, a gente fala, agora que ela tem os dragões, ela vai pra Westeros. A gente sabe que não é fácil, obviamente a gente não queria que ela fosse direto, mas a gente quer ver ela chegando, né? Sim, e meio que a história dá voltas até que os dragões estejam adultos, né? Pra gente ver a brincadeira de verdade. Então, essa temporada, ela tem profecias, mas é um núcleo bem confuso. É um núcleo bem sem graça, né? Bem sensato. Dracarys.
Mas Sim. lá em Westeros, nós temos essa guerra, né, todo esse imbróglio, né, jurídico e político acontecendo ali, até que Sim. mais pro final da temporada. A gente tem coisas legais durante a temporada, a gente tem o Tyrion como mão do rei, o que é Ele muito domina interessante. a temporada. Eu também acho que ele é o grande protagonista dessa temporada, né? Se a gente for. Sim. Eu acho que a primeira temporada, talvez o protagonista é o Ned, né? Na segunda é o Tyrion. Sim. E ele faz coisas muito legais. Tem aquele negócio que ele faz, aquele jogo com o Mindinho, com o Pycelle e com com o Varys. Varys, né? De quem é o mentiroso, né? Quem tá contando os negócios, pra quem vai casar, né? Tal pessoa. Que tinha prometido pro Mindinho falar que queria casar a Myrcella, a caçula ali da Cersei, com o Robin Arryn. E o Mindinho era tete a tete com a Arryn. Pro Pycelle, ele fala que vai casar com os Martell, né? o que era a verdade. E de fato ela vai casar com o Dorne. E pro Varys, ele fala que vai casar com o Theon Greyjoy. Essa é a história mais cabeluda, né? Essa era mais whatever, né? Parece não fazer sentido nenhum, né? Acho que até pouco o Max espalhou essa notícia, né? Que, tipo... E o Varys falou, tá bom, senta lá, Claudio. O que você convenceu a Cersei de fazer isso, você pode sentar no trono. E depois a gente tem a conversa do Tyrion com o Varys sobre poder, né? Sobre as sombras na parede. Que O poder está né? onde as pessoas acreditam que ele está. Exato. E o que nem a gente falou, eles não tinham muito orçamento. Na segunda temporada eles têm um orçamento um pouco maior, tanto que tem a Batalha de Água Negra. Mas mesmo assim, no meio da Batalha de Água Negra, ela é muito entrecortada por diálogos. E cenas do cerco. Isso é excelente. A gente vê que o Stannis, que era um déspota do caramba, assassinou o irmão com a magia de sangue e os Tyrells pularam fora, claro, mas ele pegou o que tinha e falou: eu vou tomar a capital, vou tomar a King's Landing. E a gente vê que, de fato, o que eles vão fazer, assim? E aí começa o bridge do final da temporada, que são as conspirações para que se mantenha a capital viva, mas na série, pelo menos, né, nos livros é diferente, mas na série a própria Cersei abraça que, olha, é isso aí, vamos perder. Ela estava disposta a assassinar o próprio filho com veneno para que ele não fosse pego vivo e torturado ali pelas tropas inimigas. E temos a surpresa que mostra realmente o ápice do Tyrion, né, porque em meio a toda aquela conspiração do cerco, uma hora o cão, que era o Bad Motherfucker, né, salvou a Sansa ali uns episódios antes. Ele fica com medo do que vê, tava disposto a fugir e a levar ela junto. Cersei desesperada, todo mundo ferrado, o Tyrion vem e mostra porque vê esse mundo e salva a cidade. Exato. E pra receber crédito nenhum sobre. Sim, mas inclusive, como essa é a primeira grande batalha da série, né, os criadores ficaram pensando a temporada inteira. Como que a gente vai fazer para ter orçamento, né? Porque como que a gente vai mostrar uma batalha dessa? A solução foi cortar todas as batalhas do restante da guerra inteira, né? Que Robb Stark, você vê ele chegando... Robb foi a mesma coisa. É muito ruim, mas dá pra entender. Então... mas eu acho uma ótima batalha essa do Água Negra. Né? E mesmo que a gente tenha muito pouco dela. Sim. Propriamente de pessoal batalhando, etc, tem bem pouco. Mas mesmo assim é bem gore, né? Tem o pessoal, a cabeça arrancada da pessoa, né? Não, o pessoal pegando fogo. E que cena linda foi aquela? Que a trilha sonora até para. O Bronn atira a flecha e vem aquele brilho verde. Nossa, que coisa sensacional. E o Davos, né? Tipo, Jesus. Gritando pro filho dele: sai daí! O filho que era bem aleatório, inclusive. Nossa. Dracarys. Né, no final da temporada, nós temos também o Winterfell caindo. Na mão do Theon. Sendo aquele, né, traidor, né, de merda. Ele iria pagar, né, por isso, daqui a pouco veremos. Mas ele traiu e fez ali o Bran. Foi nessa temporada ainda que ele pagou, não foi? Acho que é no finalzinho, né? Sim. Que ele começa a pagar, né? Porque ele só vai parar de pagar daqui a um tempo, né? Pô, quando ele morre, praticamente. Ele vai pagar com a vida, né, daqui a pouco também. Mas aí chegam os Bolton e escrotizam em cima do Theon, que escrotizou em cima dos Stark. Então o Bran, que já tava numa viagem de ácido, né, bastante grande, vai em direção ao norte, né, sem rumo, em direção ao norte. Que aí ele se separa, a Osha leva o Rickon pra Escagos, mas isso você não vai ver, não viu na série, talvez veja nos livros, enquanto ele, Hodor, a Mira e o Jojen, que apareceram nesse meio tempo, vão para a muralha. Exatamente. E sabe quem tava além da muralha, Franz? Nosso querido João das Neves. Dracarys. O que acontece com ele nessa temporada? Não acontece nada, né? Porque ele vai no final da temporada embora, né? Não, porque na terceira ele ainda tá lá do lado.
Ele só volta. Nossa, ele demora muito pra voltar. Eles vão embora, acho que no finalzinho da segunda, né? Que eles vão pra lá. O que acontece nessa temporada com ele? Nada, né? A temporada começa com ele no final do episódio 10 da primeira temporada. Não a última cena, porque a última cena é a Daenerys. Mas ele já tava do outro lado. Tem a cabana do Cresser, aí ele vira agente duplo e meio que não faz muita coisa. Essa é a verdade. A menina lá vai chegar depois, eu acho, né? É, a Ygritte. E iria casar com o Jon Snow futuramente. Exato. Na vida real. Só chega daqui a pouco. Dracarys. A gente não pode sair sem falar uma coisa. Último ponto. Catelyn Stark, né, a mãe Stark, sofreu muito com a adaptação, é uma excelente personagem, que fez uma cagada que a gente tem que comentar. Por quê? O Robin nunca perdeu uma batalha pros Lannisters, né? Mesmo assim, a guerra tava complicada, que ele tinha perdido os reféns dele, eu acho já, ou ia perder, sei lá. Aí deu o apoio da casa Stark, tava uma merda. Aí a Catelyn Stark, ela tem a brilhante ideia de, olha, minhas filhas estão cativas pelos Lannisters, e a gente acabou de matar os nossos reféns Lannisters. Inclusive, o ator que faz o Tommen Baratheon, ele tinha aparecido como um primo Lannister nessa cena. Que é bizarro. Exato. E ela libera o Jaime Lannister sobre a guarda da Brienne. A Brienne, que era a guarda do Rhaelyn, viu ele morrer pra sombra e foi com a Catelyn Stark. Ela liberar o Jaime que começou a verdadeira merda, viu? Ia começar a merda para o Jaime também. Sim, e temos que falar sobre isso. Chegou o dia do ajuste de contas. Robert Baratheon marchou pela capital após sua vitória no Tridente. Mas meu pai chegou primeiro, junto com todo o exército Lannister, prometendo defender a cidade contra os rebeldes. Eu conhecia muito bem o meu pai. Ele nunca foi de escolher o lado derrotado. Também falei isso para o Rei Louco. Eu o encorajei a se render pacificamente. Mas o rei não quis me ouvir. Não ouviu Varys, que tentou avisá-lo. Mas ele ouviu o grande mestre Pycelle, aquele filho da puta. Disse que o rei podia confiar nos Lannisters. Que os Lannisters sempre foram amigos verdadeiros da coroa. Então, ele abriu os portões e meu pai saqueou a cidade. Mais uma vez eu fui até o rei, implorando para que se rendesse. Ele me falou para dar a ele a cabeça de meu pai. Aí ele voltou-se para o piromante e disse: queime eles, queime eles em seus lares e em suas camas. Diga-me, se o seu precioso Renly mandasse você matar seu próprio pai e observasse enquanto milhares de homens, mulheres e crianças eram queimados vivos, você teria obedecido? Teria mantido seu juramento? Primeiro, matei o piromante. Depois, quando o rei virou-se para fugir, eu enfiei minha espada nas costas dele. Queime todos, continuou dizendo. Queime todos. Eu acho que ele não esperava morrer. Ele pretendia queimar o restante de nós. E ressurgir, renascer na forma de um dragão para transformar os inimigos em cinzas. Eu cortei a garganta dele para garantir que isso não acontecesse. Foi quando Ned Stark me encontrou. Se isso é verdade, por que não contou pra ninguém? Por que não contou pro Lord Stark? Stark, você acha que um honroso Ned Stark queria ouvir a minha história? Ele me julgou culpado assim que olhou para mim. Com que direito? Com que direito o lobo julga o leão? Terceira temporada, né? Exato. Uma temporada que parecia que os Lancers iam se dar bem, né? Pelo final da última temporada, tava tudo caminhando bem, entre aspas. E eles ficaram bem nessa temporada, né? Quem ferrou foi o Jaime, né? Nossa. O Jaime, que eu adoro a terceira temporada. Eu acho que todos os personagens eles estão muito no seu auge na terceira temporada. E a gente vai chegar, né, no 9º episódio, que é as chuvas de Castamir, né? Daqui a pouco tem muita coisa pra falar antes disso. Dracarys. Da Daenerys é a mesma coisa, né? Chato pra caramba.
Não, mas agora mudou a brincadeira da Daenerys. Ela olha, muita profecia, muito bacana, mas vamos brincar de Civilization? Eu quero um exército. Tem um episódio dela muito bom nessa temporada. Episódio 4, que é da série icônica. Que é o Dracarys, né? O primeiro Dracarys. Sim. O primeiro Dracarys a gente nunca esquece, né? Que é ela atacando, matando uma galera, né? Não, que ela explode, ela ordena os Imaculados, matem todos, matem os mestres. Uma traidora do caramba, né? Que a cor na boca dela não vale nada, realmente. Mas eram pessoas ruins, né? Que nem o time. Daí são pessoas ruins. Ai, que se exploda, né? Aí também, mas é que eles eram escravocratas, né? Tudo bem. O discurso do Tyrion no final da série. Quando eram pessoas ruins, vocês gostavam. Que isso até... a gente vai chegar lá, né? Iremos chegar. Mas tudo bem. Tirando isso, não aconteceu nada, né? Nessa temporada. Dracarys. Então o pau quebrando é em Westeros. Né? Porque a gente tem em Porto Real. Também, mas a gente tem o Stannis totalmente desamparado. Sim. Né? Ninguém ligava mais. O Stannis já apareceu que tinha 5 pessoas na segunda temporada. Nem a série ligava pra ele, né? No caso. Isso, olha, eu tenho que trazer aqui uma crítica. Primeira das minhas críticas. Eu ainda vou comentar um pouquinho mais à frente, que a 4ª temporada é onde as coisas... É muito boa, mas é onde as coisas mudam. Mas o Stannis é um coitado, né? Na série. Porque o cara não tem nada. Quando ele era ele era uma ameaça, já era pequeno, né? Então, ele vai e perde tudo que ele tinha. E perde a relevância, né, também. Inclusive, eu acho que... apareceu, se foi 3 vezes, foi muito nessa temporada. Que inclusive a Melisandre vai, sequestra o Gendry. É uma dessa loucura. Isso foi uma loucura. Essa trama paralelíssima. Porque, inclusive, nos livros, o Robert, né? Isso foi mostrado na série. Tinha vários bastardos. Só que a série resolveu deixar um vivo. Nos livros, tem um bastardo dele com uma prima da esposa do Stannis. Essa história é muito boa. Que no dia do casamento do Stannis com a Cerise Florent, o Robert pegou uma prima da Cerise e deitou na cama que ela ia ficar com o Stannis. Aí, quando eles foram lá pra prima noite, né? Tava lá o Robert, dormindo com a mulher. Então tinha esse bastardo, que é o bastardo que a Melisandre ia queimar. Tem o Gendry, que de fato foi com a pessoal lá da Irmandade Sem Bandeira, né? Que tem o Beric que revive e tudo mais. E também tem outro bastardo que aparece no Vale de Arryn, que vai ganhar relevância muito breve. Mas aí nessa época ficou essa coisa meio estranha. A mulher foi e voltou com o cara. Mas ela jogou lá as lesmas lá no fogo e todo mundo que ela falou morreu, né? Porque... Pô, que mandinga maravilhosa. Foi boa a mandinga, porque ela falou que o Robb ia morrer, o Robb morreu no casamento vermelho. Depois, sim, o Baelon... Joffrey. É que o Baelon morreu depois do Stannis. Exato. Mas é assim, funcionou, mas demorou, né? Poderia ser um pouco mais rápido a magia. Talvez se não fosse um bastardo, vai funcionar mais rápido. Mas aí, o Joffrey morreu na 4ª temporada e o Baelon só vai morrer lá na 6ª temporada. Tipo assim, é bem mais longe. E essa é uma mudança também. Eu não quero ser o fã chato dos livros aqui, mas eu tenho que comentar essas mudanças. Porque o núcleo dos Greyjoy, ele sempre foi meio renegado, né? Sim. Porque acho que até essa 3ª e a 4ª temporada, elas são baseadas no mesmo livro, né? Que é o 3º. É o começo da 4ª, na verdade. Porque o Joffrey morre no final da Tormenta de Espadas. E o Baelon é o primeiro dos reis a morrer. Então, o problema no núcleo dos Greyjoy é que eles demoraram pra introduzir. Era pra aparecer o tio, o Euron e os outros tios nesse livro já, nessa temporada. Exatamente, eles preferiram deixar lá pra 6ª, né? Porque, sinceramente, né, o próprio... Como é o nome dela? A Yara, né? Greyjoy. Sim. Né? Eles meio que abandonaram essa personagem, né, por muito tempo. E não deixaram ela relevante. E eu, como o Theon tava lá no porão de Winterfell... Com o Ramsay Bolton. Então, esse trama ficou, tipo, perdida, né, totalmente. Ficou. E como rei, o Baelon também nunca causou, né? Ele foi sempre... porque o máximo que ele fez foi pegar umas terras do norte, mas... E o próprio norte já tava se revelando, né? Então, Porto Real... Então dane-se, né? No fim das contas. No final, dane-se. Então ficou meio perdido. Dracarys. Então vamos falar do Robb, né? Vamos. O rei do norte. Que na série tem toda a questão ali da menina que é a neta do Charlie Chaplin. Que ele se apaixona aleatoriamente. A Thalisa Maguire. Exato. Que a mulher de repente chega lá na guerra. Tipo assim, o cara é um rei. De repente, que aparece ali, ó, ela é uma enfermeira, né? Que ela tá tentando ali ajudar a galera. Aí eles se apaixonam, o que quebra totalmente o acordo que ele tinha feito lá com o Lord Frey lá na 1ª temporada. Exato, porque muita gente nem esperava que isso ia dar futuro, né? Aí ele precisava atravessar pela ponte, né? As gêmeas. Aí o velho Frey vira e fala: você quer atravessar? Pode atravessar.
Vai casar com uma neta minha, filha minha, sei lá. É sussa. Caso com quem você quiser. E você pode escolher ainda a esposa, que maravilha. Mas ele vê outro rabo de saia, ó, muda de ideia na hora. Assim, eu achava que o casal tinha uma química, etc. Mesmo que aleatório. Era bacana. E assim, a gente sabe que os Fremen fizeram aquilo meio que por pressão também, né? Dos Lannisters, do Tywin, né? Principalmente. Sim. E eles precisavam de uma justificativa, né? Mas também foi uma desonra por parte do Robb. Não, sim. Mas eu acho que talvez se meio que isso, se os Lannisters não tivessem pressionado, não ia dar nada, né? Não ia. Porque o Tywin, ele foi inteligente e dá pra ver que ele já tava agindo há muito tempo. Por quê? O Jaime perde a mão, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que é um momento muito icônico. A evolução do Jaime, inclusive, brilha nessa temporada. Mas quando o Jaime chega em Harrenhal, o Tywin já tinha saído, os Lannisters já tinham perdido Harrenhal. Quem tinha o castelo era o Roose Bolton. E pela conversa que o Jaime tem com o Bolton, tanto na série quanto nos livros, dava pra ver que, olha, seu pai já me deu um oi aqui. Eu visualizei a mensagem. Respondo. Ficou uma coisa assim. Roose Bolton, que na teoria é aliado do Robb, sabe? Sim, o aliado mais poderoso, assim, o vassalo do Robb, né? Nem aliado tipo tio dele, o Stanley. Ele era juramentado a Robb. Mas, que nem a gente já viu, né? Os Bolton não tá ligando, né? Tanto que eles queimaram o Winterfell, né? Exato. Então já tava um tempo atrás com essa coisa acontecendo, assim. Esse flerte. Aí o Robb vai, mata os Karstark, mata o Rickard Karstark, que era parente dele. A mãe Stark solta o Jaime. Aí foi juntando de pouco em pouco, a desfeita do casamento, isso e aquilo. Aí no final deu o que deu. Na época, eu acho que eu já sabia que existia esse grande massacre, que era nesse episódio, mas mesmo assim, eu fiquei muito chocado. Mesmo sabendo que iria acontecer, e que o Robb ia morrer, que a Catelyn ia morrer, que a Talisa grávida ia morrer também. Ia morrer todo mundo. Esfaqueou a barriga da mulher. Primeiro. Exato. Mas mesmo assim, eu fiquei muito chocado. Muito, muito, muito chocado. Meu Deus do céu. Foi um choque. Porque isso é umas coisas que não é choque pelo choque, né? Porque é chocante, mas tem todo, que nem o Osmond falou, já estava sendo colocado isso desde a primeira temporada e nessa temporada também. Sim. E vai ter um impacto muito grande. Que vai ter um impacto muito grande, a série vai esquecer isso daqui a pouco. Mas, neste momento, falando da terceira e da quarta temporada, vai ter um impacto muito grande. Porque depois o Norte sempre vai falar que se lembra, mas não se lembra de nada. A Arya se lembra, o Norte. O Norte esqueceu, né? O Norte realmente deu aquela esquecida. O Norte deu aquela passada de pano. Mas a Arya, principalmente, vai lembrar muito, né? E também é uma coisa interessante porque muita gente gosta dos Starks, é uma casa muito boa, mas eles, entre aspas, sempre foram os coitados da série. Eu acho que o Casamento Vermelho é que começa a marcar isso, porque a Ned morreu, é muito triste, mas até aí muita gente em muitas casas. A Sansa sofreu um monte também. Sim. A Daenerys também sofreu, por exemplo. Mas depois que o Robb... É preconceito contra uma minoria? Esse caso. Então, porque depois que o Robb e a Catelyn morrem, toda aquela coisa de o Rei do Norte, tudo aquilo acabou. Não tem mais ninguém. O Winterfell tá em ruínas. Já passou para outras pessoas. A guerra inteira, tudo. O Robb falando, eu vou... No final da série ele tava, eu vou tomar a casa dos Lannisters, Casterly Rock, isso e aquilo. Acabou tudo isso na frente dos nossos olhos. O que dá mais isolamento ainda pra Sansa, né? Que achava que a Arya tinha morrido, que o Bran tinha morrido, que o Rickon tinha morrido. Sim. E que realmente agora a Catelyn e o Robb também tinham. Então ela fica ainda mais isolada e ela vai entrar ainda muito mais na do Mindinho, que lá na quarta temporada a gente vai ver isso acontecendo bem mais. Dracarys. A gente pode comentar, acho que brevemente, uma questão sobre King's Landing, que o Tywin vem pra Porto Real, enfim, e tudo mais. Mas nós temos a Casa Tyrell, que era uma casa, entre aspas, secundária até então, mas que nessa temporada e na próxima, acho que é o auge, assim, né? Onde eles brilham muito porque a conspiração toma as ruas de Porto Real. E os Tyrell, através das alianças, né? Quem inclusive conseguiu fazer aliança foi o Mindinho. A Margaery Tyrell, a filha do Lord Tyrell, casaria com o Joffrey, livrando a Sansa desse sofrimento. E já começa ali a mexer seus pauzinhos, né? A Margaery começa a ir tomando a mente do Joffrey. Exatamente. E ela é uma personagem muito boa. Pena que ela foi super subutilizada depois. Mas, nesse sentido, a Casa Tyrell, eu gosto dela porque ela é muito manipuladora. Porque eles são realmente as rosas, né? Eles parecem muito bonitos.
né? Mas Muito tem os espinhos. silenciosos, mas eles têm seus espinhos. E eles têm ali as conspirações. A Lady Olenna Tyrell é uma rainha, né? Nem precisa se dizer. Ela não ocupa o comando oficial da casa, mas... Exato. Ela que É que manda. nem o próprio Time iria falar no final da temporada, quando o Joffrey fala, eu sou o rei. E ele fala, quem precisa dizer eu sou o rei não é o rei de verdade. Sim. Né? E a gente pode falar isso de Olenna Tyrell, porque a mulher tinha poder. Ela tinha. E ela Não, e e a a casa Marjorie Tyrell- junto, elas são muito boas. E combina muito com o símbolo deles também, porque eles foram tentando sobreviver onde dava. Ah, vamos colocar o Renly, que era a melhor opção, né? Que era amigo deles. O Renly morreu? O que aconteceu? O Mindinho chegou e falou, você quer o quê, afinal, menina? Natalie Dormer, você quer o quê? Eu quero ser a rainha. E olha o que eles foram fazendo. Eles foram pavimentando tudo isso e a mulher conseguiu se costurar até o trono. Exatamente. E ela vai tentando se aproximar da Sansa. E tem uma das cenas mais emblemáticas que é ela usando o povo pra manipular o Joffrey. Nossa, e ela tá manipulando o povo ao mesmo tempo que ela tá manipulando o Joffrey. Sim. Então ela sai. É só ela tá ir nos portões ali e acenar pro povo. E ela manipula o Joffrey ali naquele momento também, né? É muito Sim. bom. E apesar de tudo isso, a Casa Tyrell também sofreu algumas faltas de adição, porque nos livros tem outros 2 irmãos, não apareceram muito ainda. Tem um que vai na Batalha de Porto Real, ele até usa a armadura do Renly. Quem faz isso na série é o Loras. A Batalha do Água Negra, na verdade. Mas o Martin promete que eles vão ter umas aparições a mais aí no futuro dos livros, se um dia forem lançados. Dracarys. Porque essa temporada eu gosto muito de tudo que acontece, né? Sim. E acho, de verdade, eu sempre deixo pro final o próprio do Jon Snow, né? Porque é uma trama tão paralela. A série em si costuma deixar ou ele ou a Daenerys para concluir as coisas assim, né? E nessa temporada, acho que tem ali o beijo em cima da muralha, não é? Ou isso na quarta. É nessa temporada. Uma das cenas mais icônicas da série, eu diria. É uma das mais icônicas, né? O beijo dele da Ygritte. Sim. E tem a casa do Craster ali, que vai ser um programa na quarta temporada, a gente fala isso daqui a pouco. Exato. Mas é toda aquela jornada dele, o que torna um pouquinho mais interessante, não tão interessante. Mas o mais legal é, nessa temporada, o Sam ser a primeira pessoa a encontrar ali o White Walker e sobreviver. O Sam matou o White Walker, ele que descobre que o Dragon Glass pode matar um vagante. Exato. E na fuga dele, ele encontra o Bran sem saber que era o Bran. Exatamente. Ele também não se preocupou muito em perguntar, né? Ele só deixou ele passar e falou, show de bola. Você vai pra lá, eu vou pra cá, e é isso, um abraço. E é isso, tchau e bens. Exato. Mas é no final da temporada, novamente, Jon Snow e Bran, eles sempre flertam em se encontrar. Por quê? Nessa temporada tem a cena que o Jon, entre aspas, não entre aspas, né, que ele era um agente duplo, então ele nunca foi fiel aos selvagens. Mas ele foge em direção à muralha, né? Evidentemente, pra contar a patrulha o que aconteceu. O comandante estava morto já, tava uma zona. E também teve uma quarta temporada quando ele vai vingar o comandante Mormont, que é pai do Jorah. A gente não falou do Jorah Mormont até agora. Nossa, o Sir Friendzone, Cavaleiro da Friendzone. É verdade. Mas quando ele vai vingar o Lord Comandante, ele quase encontra o Bran de novo. E na quarta temporada eles quase vão se enfrentar e se encontrar novamente, mas aí é o Bran que vai escolher não encontrar com ele, né? Lá na Balm Bendita dessa casa do Craster. Eu era boa. Eu era muito, muito boa. Você é melhor ainda, mas precisa ser rápido. Cersei pode ser malvada, mas não é idiota. Vai virar o filho contra você assim que puder. Quando se casar com ele, será tarde demais. Mas, para sua sorte, a rainha regente anda muito distraída neste momento, de luto pelo adorado filho morto, acusando o irmão pelo assassinato que ele não cometeu. Mas podia ter cometido. Podia, mas não foi ele. A senhora não sabe, vovó. Mas eu sei. Não achou que eu deixaria você se casar com aquela besta, achou? Eu não entendo. Você não precisa se preocupar com isso. Apenas faça o que tem que ser feito.
vamos pra melhor temporada de GOT. Exato. Essa aqui vai render conversa. A 4ª temporada. Era o auge. Eu acho que é o ponto máximo. É onde Game of Thrones se mostrou Game of Thrones, de verdade. Porque não é um episódio chocante, são vários e vários e vários. Pra mim, o segundo é muito bom. A gente até esquece o que acontece no primeiro. Tem aquela cena quando o Tywin manda reforjar a espada do Ned Stark, que é bem emblemática essa cena, né? Que dá a espada pro Jaime e pro Joffrey. Exatamente. E a gente nem comentou, inclusive, que o Tyrion e a Sansa são obrigados a se casar. O que é horrível, inclusive. E isso vai ser importante pra gente comentar no futuro. Então, nós temos o segundo episódio, pra mim, é muito bom, que é a morte do Joffrey. Depois, a gente tem o 6º episódio, que é o funeral. A gente tem que tem o julgamento do funeral, é o julgamento do Tyrion, desculpa. O julgamento. O 7º, que é a batalha do Montanha e da Víbora. É o 8º. O 7º é a morte da Lysa Arryn, que também é um ótimo episódio. Sim. Eu sei pra mim. Que é o 9º, que é a batalha. Lá na muralha. E o 10º é um monte de coisa. É a morte do Tywin. Batalha de novo na muralha. A Daenerys queimando o pessoal lá em... É que a Daenerys também queimou o pessoal todo o episódio, né? Mas queimando mais um pessoal ali na galera. E fechando os dragões dela, né? Pra ali... Que ela já tinha banido o Ser Jorah. Vamos falar de tudo isso. Vamos em partes, eu acho, né? Dracarys. A gente pode comentar, que eu acho que é importante, da adição. E vai ser a última grande adição da série, de fato. Depois vem mais personagens, mas é um pessoal sem relevância. Que uma nova casa é adicionada à trama política. Sério, eu sou fã dos Baratheon. Pra mim, o Stannis, que é um personagem muito interessante nos livros, perdeu muito do brilho dele na série. Casa Greyjoy, perdeu 2 participantes. O Victarion é um guerreiro incrível. Casa Greyjoy nos livros tá cada uma de um lado, assim. É interessantíssimo. Casa Tyrell também vai ser uma promessa a mais. Mas a casa que mais sofreu, de todas de Game of Thrones, é a Casa Martell. A série não faz jus ao que é a Casa Martell. Não. Mas isso na 5ª temporada, a gente vai ver com propriedade. Sim. Porque nessa temporada a gente tem o grande exemplo da Casa Martell, que é o Doran, com certeza não é o grande exemplo da Casa Martell. É o Oberyn. Oberyn Martell, que vem à capital. Por quê? A gente tem que lembrar que o Tyrion fez todo o acordo ali, né? Pra Myrcella casar com o Tristan Martell. E o acordo dizia que o Oberyn, em nome do irmão, iria compor ali parte do conselho de Joffrey. E ele meio que vem já pra ver o caos, né? Eu não lembro se ele já tava quando o Joffrey morre, mas ele chega bem no começo da série. Tava. Eles vêm pro casamento. É verdade. Então ele já tava ali. E o episódio do casamento é ótimo, né? Que inclusive é escrito pelo George R. R. Martin, esse episódio. Sim. Ele sempre escrevia um episódio por temporada. Exato. Depois, quando ele parou, a série, né, virou uma bosta. E ele escreveu esse episódio e ele tem muito uma cara de livro, nesse sentido, tipo assim, um vai conversando com um, que vai conversando com o outro, e vai conversando com o outro, todo mundo isso é bem Martin. Trocando farpas. E me lembra muito Succession esse episódio também. Eles têm os núcleozinhos dentro do núcleo de o Porto Real, né? Então os outros núcleos de Game of Thrones aparecem muito pouco nesse episódio. Eu não lembro nem se aparecem. É muito pouco. Tem alguns episódios que só aparece um núcleo, praticamente. Então nesse é muito centrado. E a morte do episódio foi o que vibrou, né? Acho que é um sentimento paralelo a uma vitória de Copa do Mundo, né? Foi essa morte do Joffrey. Porque o Joffrey tinha que quebrar o histórico desse cara. Primeiro, ele foi uma merda desde o começo, porque ele mentiu, gerou a morte da Lady, que era a loba da Sansa, e fez a Arya expulsar a Nymeria. Lá na primeira temporada. O que já é horrível. Sim. Depois, o Lord não sei se era o Lord Baelish. Não, a Cersei falou, olha, as coisas estão um pouco complicadas, a gente já tem seus tios aí como inimigos, Joffrey. Então você exila o Lord Stark e a gente alivia um dos lados, né? É bom você não ter tantos inimigos. Aí o Mindinho, isso nos livros, né? Nos livros o Mindinho que dá a sugestão pro Joffrey de matar o Ned. Na série não. Na série o Joffrey fala, mudei de ideia. Só liga e me traz a cabeça dele. Desde então, espancou a Sansa, matou prostituta, embebedou o Ser Dontos, lembra do Ser Dontos? Holland? Lembro. Humilhou o cara. Salvou a Sansa nesse casamento aí. Exato. Então o Joffrey era um covarde, fugiu da batalha, matou um monte de gente, torturou as pessoas, era um sádico, um maluco. Tá, a morte dele. Nossa. E a única pessoa que conseguia domar isso era a pobre da Marjorie. E naquelas, né? Porque
a gente tem que lembrar que quem mata o Joffrey é a Olenna junto com o Lord Baelish. E eles até chegaram a perguntar pra Sansa, né? Como que ele é, né? A Olenna chega e fala: minha filha, pode contar tudo. Minha filha, vamos fazer entrevista aí, né? Exato. E ele era horrível. Mas a própria Marjorie, ela incentiva em certos momentos a violência do Joffrey. Porque eu lembro da cena que ela pega a besta. E os dois vão atirar pra ela ficar mais próxima dele, né? Obviamente. Mas sim, é muito interessante. E pra também não gerar desconfiança, né? Exato, é muito inteligente. E porque a menina não... Eu não lembro se ela sabia que o Joffrey iria morrer ou não. Não. Isso, eu acho sabe que... isso ou não? Acho que... Isso não fica claro, acho que nenhuma das mídias. Porque senão ela foi uma alerta de uma atriz, né? Não, mas ela é super atriz. Porque a Olenna já foi. Mas se ela não soubesse ali, ela poderia ficar um pouco mais chocada, né? Senão ela teve que fingir todo Joffrey e tudo. A Olenna até falar: meu Deus, socorram seu rei. Exato. E, né, paralelamente a isso, em planos, nós temos o plano do Mindinho de incriminar o Tyrion. Sim, porque o Mindinho, a gente tem que lembrar que ele é que faz o jogo dos tromos. Ele convence a Lysa a jogar Casa Stark contra a Lannister, né? Ele e o Varys são os grandes jogadores da série, assim, a longo prazo. E, dessa vez, ele escolheu se aliar à Casa Tyrell. E pra isso, ele queria ferrar os Lannisters entre si. Então, ele que rege tudo pra que o Tyrion se ferra. Então arma toda aquela humilhação. Na série não fica claro, né, que foi ele. No livro deixa bem claro que foi ele que fez o teatro ali. Contrário. Na série deixa mais claro porque mostra ele conversando com a Olenna. Nos livros... Não, mas no teatrinho antes lá. Ah, dos anões? Exato. Ah, sim. Coitado do Tyrion. Porque ele é humilhado. Joga um vinho nele. O Joffrey tinha destruído o presente dele. Exatamente. Ainda tem essa do Teatro dos Anões. E ele maltrata a Sansa, que é a esposa do Tyrion também, né? Na época. Tudo. Sim. Então o homem morre, graças a Deus, né? Morreu. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque a Sansa é sequestrada barra levada pro Vale de Arryn, escondida, né, como bastarda do Mindinho. Como bastarda do Mindinho, né, e a Lysa Arryn sabia, mas o pessoal não tinha ideia. A mulher fugiu de Porto Real, graças a Deus. O Tyrion é preso. Começou a aprender com ele, né, as táticas. O Tyrion é preso, que vai gerar todo o negócio, a morte do Tyrion no futuro. E desestabiliza um pouco a casa Lannister, né, principalmente a Cersei nesse sentido, né. Porque o Joffrey era um terrível, horroroso, mas uma coisa que ele sabia fazer muito bem era acumular poder. Ele se impunha e fazia a vontade dele. Tanto que o problema era domar as vontades dele. Então, quando o Tommen assume, as coisas mudam, porque agora você não tem um rei, você tem um fantoche. Na série ele é um idiota, nos livros é uma criança. E o problema começa por quê? De um lado você tem o Tywin, do outro lado você tem a Marjorie, do outro lado você tem a Cersei. E é um puxa-arranca, tomem pra cá, tomem pra lá. E essa é a nova disputa em King's Landing. E o Tyrion ali tentando ser ajudado pelo Jaime. Inclusive, esqueceu de comentar sobre o Jaime perdendo a mão na terceira temporada. Nossa, é verdade, que é uma cena excelente. A gente até pulou que o ator não sabia o que ia acontecer. Fica essa curiosidade. É uma reação... Obviamente, não cortaram a mão dele, né? Mas é uma reação... No momento, cortaram a mão dele ali. É uma reação genuína. Ele sabia que acontecer alguma coisa com o Jaime, mas não sabia o quê. E ele perder a mão... Tem até uma fala, né? Que o Jaime fala, eu era aquela mão. Molda totalmente ele, a gente começa a ver o lado dele, porque Ned Stark desde o começo falava, regicida, traiu seu rei, você é um nada, Jaime. E aí, é um grande merda na série, né, porque Game of Thrones é engraçado, tem sempre o, eu sou o grande guerreiro que venceu 1000 batalhas, é sempre um merda, né, ninguém se prova um guerreiro de verdade. E eu acho muito legal a interação dele com a Brienne. Nossa. Os dois, a cena da banheira, tudo, e eles vão se desenvolvendo. O que eu acho que nessa quarta temporada, meio que o desenvolvimento dele para, porque quando ele chega em Porto Real, tem até a cena bizarríssima dele transando com a Cersei em cima do corpo do Joffrey. E ela não queria. O que é mas nos livros ela quer, pra deixar isso bem claro. Então, exatamente, mas na série não queria. Então, ficou bizarro o arco dele. O arco dele é muito bom, da primeira até a terceira temporada, e depois ele é pausado pra voltar no finalzinho da sexta, aí até o final da série, né? Então, ficou bem bizarro, mas ele aparece ali pra realmente fazer nada. E só no final da temporada ser o gatilho pra salvar o Tyrion e o Tywin morrendo. É que essa temporada tem um problema, por quê? Ela é muito boa, mas as diferenças dela para os livros é o que gera essas confusões com alguns personagens. Que o Festim dos Corvos, que é o quarto livro, ele não acompanha todo mundo. Assim como a Dança dos Dragões, que é o quinto, só vai unir todos os personagens no final, né? Então, a gente perdeu vários núcleos, como nós comentamos.
Dorne. Também perdemos o pessoal das Ilhas de Ferro e até outros personagens, tanto nesse quanto no livro seguinte. A série teve a função de mesclar tudo, mas aí quando foi mesclar, nessa temporada, tudo bem. Mas na próxima a gente vai ver que ficou uma coisa meio estranha. As diferenças começaram a aparecer e elas eram um pouco estranhas. Então o Jaime é um personagem que sofreu por quê? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele nunca viu a morte do Joffrey nos livros. Ele não estava em King's Landing. Ele havia saído antes do casamento, se eu não me engano. Acho que eu me lembro que me falaram algo desse jeito. Porque na série ele tá lá. Então, na série ele tá lá com guarda real e tudo mais. Nos livros, não. A Cersei dá uma recepção de merda pra ele, essa é a verdade. O Jaime logo é mandado pra resolver mutreta da casa Lannister. E a Brienne já vai embora. No rastro das filhas Stark. O Jaime acho que vai se envolver em confusão na Campina, né? Na Campina não, nas terras fluviais, abafando rebelião. Então, ele ficou um pouco perdido nessa temporada. Dracarys. Então, depois da morte do Joffrey, que a gente falou, vamos pro julgamento do Tyrion. Que é o grande ponto. Que acho que, inclusive, o Peter Dinklage não ganhou um Emmy por essa cena, o que é um absurdo. Ele ganhou pela quinta temporada e não faz nada. Sim. Ele ganhou pela quinta, pela sexta, pela sétima e pela oitava. O que é um absurdo, porque ele merecia pela quarta e pela terceira, talvez pela segunda também. Mas já mede todo, né? Exato. Mas beleza. Na quarta temporada, o homem sofre, né? Porque ele vai lá pra ser preso. Depois tem toda uma conversa do Oberyn, né? Se identificando ali, talvez com o Tyrion e colocando ele como campeão. Mas isso foi depois, né? Do julgamento em si, né? O julgamento ali verbal, que tem um discurso icônico, né? Do Tyrion. Discurso que depois não iria dar em nada, na realidade. Mas que naquele momento foi muito Vamos colocar o discurso agora no podcast. Pai, eu desejo confessar. Eu desejo confessar. Você deseja confessar? Eu salvei vocês. Eu salvei a cidade. E todas as suas vidas inúteis. Devia ter deixado Stannis matar todos vocês. Tyrion! Você deseja confessar? Sim. Meu pai. Eu sou culpado. Culpado. É isso que quer ouvir? Admite que envenenou o rei? Não. Disso eu sou inocente. Eu sou culpado de um crime muito mais monstruoso. Eu sou culpado por ser um anão. Não está sendo julgado por ser um anão. Estou sim. Eu tenho sido julgado por isso a minha vida inteira. Não tem nada a dizer em sua defesa? Nada além disso. Eu não matei. Eu não matei Joffrey. Mas bem, eu queria ter matado. Ver seu bastardo cruel morrer me deu mais alívio do que 1000 putas mentirosas. Eu queria ser esse monstro que o senhor pensa que eu sou. Eu queria ter veneno suficiente para acabar com vocês todos. Eu daria minha vida com prazer para ver vocês todos engolindo veneno. Sir Meryn, acompanhe o prisioneiro de volta à cela. Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Joffrey. E eu sei que não terei justiça aqui. Então, deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. E esse, como vocês acabaram de ver, o discurso é icônico. O homem entrega, né? Entrega a aclamação. Daqui a pouco a gente vai falar, no próximo podcast, a gente vai falar que isso não deu em nada, né? Essas falas todas não deu em nada porque o Tyrion virou um grande pregador da paz. Mas nesse discurso, ele é o ápice, né? Porque ele fala, tudo que eu fiz, eu nunca fui valorizado. Lembrando do Água Negra, que ele salvou toda a galera. Não foi valorizado por nada disso. E depois ele sempre vai ser julgado, mesmo tentando ajudar. E ele fala, não vou mais ajudar. Sim. Ele fala, me julgaram a vida inteira por eu ser um anão. Exato. O que é verdade. E o pai dele detestava ele. Ele tentando fazer as coisas melhores pra ajudar todo mundo lá na segunda temporada. Na terceira também ele era o quê? Ali no conselho? Comandava, era mestre da moeda. Que o Mendinho tem que ir pro vale de Arryn e ele assume o lugar do Mendinho.
Então, ele tava tentando ali fazer pra cumprir os rombos, né, do que tava lá do Robert, e também porque o Mindinho dava uma desviada no dinheiro. Sim. Não, e o Robert tinha dívida com o Banco de Ferro, com a casa Lannister, mas o Tywin perdoou. E com a casa Tyrell. Que só quem ia quitar é a Cersei lá anos depois. Nossa, a série ter lembrado disso é um mérito, realmente. Foi mesmo. Mas foi o único que eles se lembraram, né, dessa temporada bastante. Exato. Foi a única coisa que saltou aos olhos dele. Dracarys. Tem o julgamento. Aí depois tem o próprio Oberyn, depois com toda essa história da Elia Martell, que era irmã dele, que era casada com o irmão da Daenerys, que morreu lá, o Rhaegar, justamente, que tem a mesma peruca do outro irmão da Daenerys. O Viserys. Mas tudo bem. Que é um merda tão grande que a gente nem chegou a falar. E que continue assim, aquele maluco. Exatamente. Então, eles eram casados com a Elia Martell, aí quando os Lannister invadiram, a mulher morreu, os filhos dela morreram, foram todos mundo mortos e torturados. E exato. Ele falou, vamos se vingar. E ele foi pra aquela luta totalmente icônica. Ele foi o quê? Bem burro, né? Ele deu uma de Ned, né? Podemos dizer. Porque ele queria a confissão, né? Queria que o Montanha confirmasse, que aí gritava, né? Who gives the order? E ele queria que o Montanha falasse que foi o Tywin que mandou ele matar a Elia Martell, né? Porque isso na série não é tão claro, mas nos livros, obviamente. A Casa Martell só queria um pretexto pra entrar na guerra. Um pretexto pequenininho. Se o Montanha falasse ali, foi o Tywin e o Oberyn ganhasse, de fato, aí a gente já vê, assim, a confusão plantada. Porque os Martells, durante a rebelião, assim como os Lannisters, foram fiéis ao rei, aos Targaryen. Mas o Lord Tywin traiu o Viserys. O Viserys, não, o Aerys, terceiro no final das contas, e matou geral. Que é tanto quando o Jaime vai e mata o rei por si só. Então os Martell nunca engoliram isso. E nos livros, eles conspiraram com o Varys, que estava conspirando em nome disso esse tempo todo, para que a Daenerys na época, né, era o Viserys, e no livro tem uma outra trama, enfim, mas conspirando pelo retorno dos Targaryen. Corretamente. Depois desse pretexto, o homem entrou lá, queria a confissão, não deu, teve a cabeça esmagada ao som de berros de Ellaria Sand. E Jesus. Não, as caras e bocas desse episódio. Essa cena foi chocante. As caras e bocas lá e as caras e bocas aqui, né? Esse é um spoiler que eu não sabia. Eu não sei se eu sabia. Acho que eu tinha uma ideia que ele ia morrer, mas não desse jeito, tão brutal. Porque foi chocante, porque o cara tava ganhando a luta. Explodidos pela cabeça. Foi a soberba, né? Foi um pouco soberba, né? Também naquele momento. Ele falou, eu já ganhei. Mas não é assim, né? Eu já ganhei. Meu filho. Né? Então ele confiou muito que o outro já tava apagado, etc. Né? Veio ali por trás e derrotou ele, o que é meio desonrado até, inclusive. Mas os Lannister não estão ligando mesmo pra isso. E o Oberyn Martell, um dos personagens mais icônicos de GOT. E um dos atores mais bem-sucedidos após GOT, se não ou mais. Sim. Porque apareceu pouco, teve uma participação muito chocante e impactante para os fãs também. Aí depois virou protagonista de uma série Star Wars. E vai estar ainda The Last of Us. Exato. Então o homem tá bem, né? Tá bem. Sim. Mas o personagem morreu mesmo e a Casa Martell nunca teve mais um protagonista à altura. Não, infelizmente. Dracarys. A gente ainda pode comentar sobre essa temporada, que tem não muita coisa, mas tem... Na verdade tem muita coisa pra falar. É surpreendente. Mas podemos falar brevemente de quem? Sansa e Lord Baelish. Porque o Mindinho é uma pessoa muito ambiciosa, diferente de Varys, não tem um plano a longo prazo. Ele age conforme pode. Então ele já tinha ali Harrenhal, nos livros inclusive. Ele vira o governante das Riverlands, terras fluviais. Na série passa para a casa Frey, que nos livros só ganha ali o castelo dos Tully, enfim. Já tinha ali uma pós. Casou-se com Lysa Arryn, que sempre o amou, mas ele nunca amou ela. Mata Lady Lysa, tomando ali então o controle do Vale de Arryn, como regente do Robin. É chocante, né? Não, e a Sansa é envolvida no meio de tudo isso. Isso eu não sabia, isso eu fiquei chocado. Porque de repente ele joga a mulher pela Porta da Lua lá. Sempre que essa Porta da Lua aparece, você sabe que alguém vai ser jogado por ela, né? É. Porque, né, senão não teria motivo de construir todo esse cenário. Aí construiu, exato. Vamos jogar a mulher de lá. E a Sansa ficou chocada. E nisso a Sansa vai começando a aprender, né? Tanto que no final da temporada a mulher tá o quê? Gótica, né? Toda de preto. Toda de Mindinho embasbacado, né? Porque ele amava a Catelyn Stark, mesmo assim apoiando ela pelas costas, e o amor que ele sentia pela mãe transferiu pra filha. Um amor muito bizarro, quer dizer. Pô, Mindinho é muito bizarro. Ah, isso é verdade. Isso concordamos.
O Mesdinho é muito bizarro. E essa trama do Vale também. É uma trama que poderia ser muito mais bem construída se a política do Vale fosse mais construída. Porque os Lords do Vale são os paspalhões. São os paspalhões, né? Acreditaram em tudo que aconteceu ali. Ele só fez o negócio. Mas, durante a 4ª temporada, eu acho muito bem feito. Na 5ª, eu acho que poderia ser bem melhor feito. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. A Sansa é um assunto à parte. Dracarys. Daenerys, que a gente já falou, né? Que ela pega a Meereen, agora já. Aí as crianças, aí os dragões começam a matar as pessoas. Olha, os dragões não, o Drogon, apenas, na verdade. E isso obriga ela a prender o Rhaegal e o Viserion, e o Drogon foge. Foge. Ele ficou rebelde, né? Foi a fase rebelde do Drogon, né? Aqui. Foi a fase Mas aí, do Drogon. Quando a gente entra em Meereen, até sair parece que demora uns 5 anos, né? Nossa. 5 anos é pouco até do que aquela cena ali, aquela trama de Meereen, Jesus. A série nunca se importou com isso de verdade. Tanto que, né, quando eles saíram lá na 6ª temporada, eles não ligaram pra nada que aconteceu lá. Sim. Então, e falando uma coisa, nos livros, no 5º livro, né, é o pior núcleo da Daenerys. O pior. Até o Bran, e olha que é o Bran, que inclusive ele não aparece nessa temporada. Não, mas enfim. Ele não aparece na 5ª, na 4ª ele aparece. Que ele vai encontrar o Corvo, muito louco. Exato. O Jojen morre, tem tudo aquilo. Até os capítulos do Bran são melhores que a Daenerys. De tão cretina que é a trama de Meereen. Exatamente. Mas sabe uma trama cretina também? Qual? A trama da casa do Craster. Dracarys. Porque de repente acontece toda uma insurreição ali na casa do Craster, lá pra os traidores. Pós-muralha, né? Os traidores. Aí de repente os traidores começam, que fica bizarro dentro da história da série e dentro e fora, você analisando. Que aí começa ali uma pessoa sendo estuprada no fundo. Que não faz nenhum sentido. Que é só pra chocar. É o caos. O pessoal tomando o vinho em crânio ali das pessoas. Gente. Aí o Jon Snow vai. Aí o Bran é capturado. Nossa, o Bran. Aí o cara que cortou a mão do Jaime vai lá pra muralha. E o cara é aliado dos Bolton. Então, assim. Aí ele foi pra matar o Jon Snow e sequestrou o Bran. Nossa, gente. Essa parte é muito ruim. É a pior parte da temporada. Isso é muito ruim. Dracarys. O núcleo do Jon também é complicado, por quê? Nos livros, tem meio que 2 ataques. Primeiro vem... É uma coisa até... Acho que a série fez até melhor, na verdade. Porque primeiro os selvagens que atravessaram a muralha, Tormund, Ygritte, esse pessoal, atacam Castle Black. Acaba abandonando, sem reforços. O Jon chegou poucas horas antes do ataque vir. Castle Black resiste e depois vem o ataque da muralha. Que, inclusive, que batalha, hein? É uma ótima batalha, né? Na 3ª temporada a gente não teve uma batalha, né? Grande. Não teve nenhuma batalha. Não, né? Nessa eles economizaram talvez aí pra 4ª temporada, porque foi uma batalha bem grandiosa, né? Teve plano de sequência, teve mamute gigante. Foi muito boa e teve aí a perda, que foi a morte da Ygritte. Depois iria lá pra The Good Fight. E depois a esposa do Viajante no Tempo. Exato, depois a mulher ia viajar no tempo. Exato. Então, morreu e realmente a única pessoa que tinha ali uma química com o Jon Snow acabou aqui, né? Porque lá depois não vai acontecer. Exato. E o núcleo do Jon Snow, a coisa se fecha com o quê? Ele vira comandante da patrulha, né? Nessa temporada ainda? Não. É nessa? É na próxima só. Acho que é na próxima. É só na próxima. Mas aí aparece Stannis Baratheon, que pegou um empréstimo no Serasa, né? Na Caixa Econômica Federal. E de repente aparece com um exército gigantesco. Não, sério. É muito surpreendente. Porque nos livros ele já tinha aquela galera. Exército gigantesco do outro lado da muralha. Não, e depois esse exército some, porque até ele enfrentar os Bolton, se reduz a 10 pessoas. Mas de repente tava lá o Mance Rayder. Mas eu tenho 100 mil. Eu posso lutar aqui por todos os dias. Que eu vou continuar. Aí o Stannis chega com a cavalaria, flanqueia o cara e acabou toda aquela bravata de selvagem. Os selvagens. Acabou. Aí sobrou 20 selvagens. Sim. O Tormund e o Mance Rayder, mais 10 caras. Exato. O Mance Rayder que ia ser queimado daqui a pouco. Foi uma chegada triunfal, vai. Foi triunfal, mas assim, eles logo jogam a lógica pro fundo da terra, né? Porque não faz qual a velocidade dessa série? Assim, de repente o homem tá com um exército, não é que tá um exército pra cá da muralha, tá um exército pra lá da muralha, o que torna mais bizarro. Não, e assim, que as linhas do tempo de Game of Thrones são separadas, a gente já sabe. No primeiro livro era pior ainda, porque por causa da distância, por exemplo, a Daenerys só vai saber da morte do rei Robert lá pelo segundo e tudo mais. Tipo assim, ok, mas o Stannis, que teve aquela cena do Davos com a faquinha, né? Que é quando ele e a Melisandre convencem o Stannis aí pro norte. O cara tava mendigando pro Banco de Ferro há 2 episódios atrás.
como esse cara conseguiu fazer isso. Foi na tipo assim, lábia do Davos. E Castle Black não fica na praia. Ele não desaportou e veio. O cara atravessou meio mundo. No inferno gelado. E tava sem armadura pro frio, né? O homem é destemido. Um resfriado. Este homem. Teletransporte aí, na primeira casa. Ele é fogo. O problema dele é fogo. O frio ele enfrenta. O frio pra ele tá ótimo. Então, é bizarro. A lógica é jogada para a casa do caramba. Mas isso é bonito. É bonito. É bonito. Dracarys. Mas então, vamos voltar para o que, né, foi a grande final dessa temporada, que é Porto Real, né? Onde tudo começa de ruim e tudo termina de ruim também. Então, estava ali, Tyrion iria ser morto, porque, né, o campeão dele tinha morrido, né? Ele não escolheu o julgamento pela fé e sim pela espada. Exato. Coitado do Ned não teve essa opção. I demand a trial by combat, já dizia Tyrion. Sim. Então, ele estava ferrado, ia morrer. Aí, de repente, chega lá quem? Pra salvá-lo? Nosso querido Jaime. Jaime e Varys. Exatamente. Então, os dois ali combinados, né? O Varys, né, no livro fica mais claro que ele já tava ali pretendendo dar uma chacinada no Time. É porque, além de ele induzir o Tyrion a matar o pai, Lord Varys assassina com suas próprias mãos, não sei se com as próprias mãos, mas enfim, ele é quem mata Kevan Lannister e o Mestre Pycelle. Isso. Não a Cersei. Depois, né? Ele mata bem antes da Cersei começar a pensar em fogo vivo e tudo mais. Pra abalar o reino e, né? Exato. Inclusive, o Varys, na primeira temporada, fala pro Ned, por que você não se rende, né? Porque justamente ele queria o reino em caos, pra quando a Daenerys chegasse, mas ele não queria o reino em caos naquele momento. Por isso que ele queria que o Joffrey tivesse paz. Então ele solta o Tyrion, aí o Tyrion mata o Tywin, o que uma também cena foi uma incrível. Comemoração, né? Foi muito Primeiro bom. ele mata a Shae. Exato. Sim. O que no livro é bem diferente, né? Porque nesse ele meio que ele mata ela em autodefesa, né? No livro não. Exato, então já é... Mas nos livros ela não amava ele. Queria deixar isso bem claro. Mas assim, eu falo na série, eles já querem um pouco construir que ele é o bondoso, né? Então ele mata como autodefesa, mas o pai dele, ele mata porque ele foi injustiçado. Ele mata porque ele foi humilhado a vida inteira. E que prazer. Não, foi... Esse spoiler não tinha, eu lembro disso. A morte do Tywin e mais pra frente do Tommen, eu não tinha ideia. Quando ele atira no pai, e o pai depois dá aquela desabada, sabe? Ali foi o meu choque. Porque eu pensei, o que vai acontecer? Exato, o que vai acontecer? Isso nem os roteiristas conseguiram responder. Exato. Porque foi tão importante. Falaremos sobre esses acontecimentos póstumos, a morte de Tywin Lannister, no próximo programa. Na verdade, Fernandes. Então já não se esquece de se inscrever. Daqui a pouco a gente ainda tem um quiz, mas não se esquece de se inscrever pra receber a notificação quando o podcast da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª temporada saírem, porque a gente vai falar muita coisa, de coisas que foram introduzidas nessa temporada e que vão ser totalmente jogadas no lixo nas próximas temporadas. Sim. Então, nossa, vai ser um ótimo papo. Se você já achou esse podcast longo, aguarde. Se prepare. Aguarde, porque o próximo vai ser bom e vai ser treteiro. Então, vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? O quiz que hoje foi pelo sentimento, né? Pelo parasitismo. A forma antes do significado. Quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Não há meio termo. Cersei Lannister. Como poderia ser diferente, né? Dela, da diva? Acho que talvez uma das maiores frases, junto com o Dragon está chegando. Essa? Eu acho que é. Junto com o Dragon está chegando. Ela dá nome à série, né? In The Game of Thrones. Já a minha frase é a seguinte: um homem sem amigos é um homem sem poder. Olha, deixa eu te falar que eu não lembra! Quem diria? É uma cena. Vou dar uma dica, hein? Como eu acertei de bandeja, é da 2ª temporada e uma cena que eu, pessoalmente, gosto muito. Mas você já sabia qual era o meu, isso é muito injusto. Mas a minha frase é fácil. É do Varys? Putz. França. Não é do Varys. Quando Lady Stark vai, em nome de seu filho Robb, negociar a paz,
com os irmãos Baratheon, eles se encontram e, entre muitas ofensas que eles soltam, o Renly fala isso pro Stannis. Nossa, mas tu acha que ele ia lembrar disso, filho dele? Pô, mas é uma frase boa, cara. Ah, não. Isso é muito injusto, que você acho que combinou a minha frase antes de começar o programa. Porque eu ia falar a sua frase? Então. Eu falei pra você, fala inverno está chegando. Nossa, isso foi muito injusto comigo. E ó, a gente combinou pela primeira vez, tá? Deixando isso bem claro. Acho que combinou. Combinou o meu, né? Porque o seu não foi combinado. Tá bom, a próxima a gente combina a minha frase também, então. Então tá. Mas chegamos no final desse podcast nostálgico. Falamos sobre muita coisa, então deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre os diversos pontos que nós comentamos e, em muito breve, retornaremos com a parte 2. Exatamente, e você deveria estar maratonando.